A paz do Senhor Jesus Cristo, muito bom dia, que Deus abençoe a todos. Maranata, o Senhor logo vem. Aqui é o seu amigo e irmão Alexandre Bernardes com mais um programa Verdade para o Tempo do Fim. Nosso encontro marcado todos os domingos das 11 ao meio-dia pela 97.3 Adore FM de São Paulo e para cidades do interior paulista. E para o Brasil e o mundo pelo site www.adoresempre.com.br ou ainda pelo aplicativo da Adore FM. Você pode baixá-lo no Play Store para Android ou iOS iPhone. Divulgue essa notícia para o seu amigo e a sua amiga, assim todos poderão ouvir a programação, ok? Nós vamos juntos até o final deste programa. Estaremos hoje com a Fabiana na Mensagem da Saúde. Hoje tem o Jorge aqui nos visitando. Daqui a pouco ele vai falar alguma coisinha. O Wesley na mesa de som. O programa está apenas começando. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Momento da Saúde. Momento da Saúde. E o Momento da Saúde com a musiquinha Mais Além do Sol, hein? Ou melhor, Muito Além do Sol. Marimba, o som de marimba hoje, viu, Fabiana? Tudo bem? Tudo bem, Alexandre? Como você está? Tô bem, graças a Deus. E os nossos ouvintes, como vocês estão? Muito feliz com cada um de vocês que nesse momento está nos escutando, para poder receber realmente nesse momento uma bênção que vem diretamente dos céus para a vida de cada um de vocês. Obrigada pela audiência. E o que nós temos hoje no Momento da Saúde, Fabiana, para os ouvintes? O que você preparou aí? Alexandre, hoje eu ainda quero dar continuidade naquele assunto que nós iniciamos semana passada. Nós iniciamos semana passada um assunto que fala sobre a questão da prevenção ao suicídio. Porque é algo assim realmente que tem se tornado um problema de saúde pública e por isso mesmo nós precisamos falar a respeito. Você sabe que é interessante que muitas pessoas elas têm a ideia de que falar sobre suicídio que aumenta as ocorrências. Queridos, não, isso não é real. Ao contrário, nós precisamos realmente falar a respeito. E é por isso que nós vamos tratar desse assunto aqui hoje, porque a sua vida é muito importante. Bom, uma das coisas que nós precisamos pensar para poder ajudar quem está passando por esse momento de dificuldade é como perceber que alguém corre o risco de tentar contra a própria vida. Nós devemos ficar atentos a alguns sinais. Sinais esses que muitas vezes são discretos e que eu vou citar aqui para vocês. Por exemplo, as pessoas podem soltar palavras, frases, até soltas, que às vezes não faz nem muito sentido naquele momento. Eu vou te dar um exemplo de frase. Estou cansado de tudo, a vida não vale a pena. Ou, viver e morrer, tanto faz. Seria melhor estar morta. Eu gostaria de dormir e não acordar mais. Ou, não vou estar aqui para ver. São realmente, esse tipo de frase deve acender em você o sinal de alerta. Também é comum, entre alguns dos sinais, você ter, por exemplo, bilhetes, desenhos com pedidos de socorro, isso principalmente no que tange crianças e adolescentes. Queridos, não é porque a pessoa pensa em morrer que significa que ela queira morrer. Na verdade, o que ela quer é acabar com a dor. Sim, eu costumo dizer que a alma dói. E é uma dor bem difícil. Então nós precisamos realmente dar atenção a essas pessoas. Existem também alguns outros sintomas que podem vir camuflados, disfarçados, como uma depressão, precisamos ficar atentos, oscilação do humor, uma hora está alegre, de repente a pessoa fica triste, chorosa, ansiedade, insônia, distúrbios no sono, como por exemplo pesadelo, também pode ser um sintoma de que essa pessoa está em risco de atentar contra a própria vida. Mas de todos os sinais e sintomas, o principal é o sentimento de desesperança. É quando a pessoa realmente perde a esperança no viver, quando tudo perde o sentido. E aí vamos pensar aqui,
E se essa pessoa já decidiu tirar a própria vida, como é que nós vamos saber? Tem algum sinal que sirva de alerta? Olha, tem sim. É interessante observar que algumas pessoas, quando elas decidem, elas podem passar a ter palavras de reconhecimento em tom de despedida com pessoas da própria família, irmãos, pai, mãe. É comum também que pessoas que já tomaram essa decisão irem atrás de amigos da infância para se despedirem. Momentos de nostalgia, sabe? Sempre aquela saudade do passado, sem ver nada à frente no futuro que lhe traga alegria. Esse é um sintoma também bastante importante. E olha, eu vou falar algo para vocês, principalmente para os idosos. Fiquem atentos, ok? Porque isso também atinge as pessoas mais idosas. É comum eles muitas vezes fazerem o quê? Colocar as contas em ordem. Colocam toda a contabilidade ali no papel, não querem deixar gastos para os filhos. Isso é importante, nós precisamos ficar atentos com isso. As pessoas também, quando tomam essa decisão, elas podem expressar um desapego e começar a se desfazer de objetos, de bens, inclusive objetos assim que têm um cunho emocional importante. Em alguns casos, a pessoa passa a cuidar da própria aparência. E aí é engraçado, porque as pessoas podem falar assim: nossa, o Antônio, ele atentou contra a própria vida, mas ele parecia estar tão bem. E realmente, quando tomamos algumas decisões na nossa vida, pode ser que isso aparente que você esteja bem. E você necessariamente não está. Bom, mas se eu consigo perceber que na minha casa, na minha família, entre os meus amigos, algumas pessoas ou alguém especial corresponde a esses sinais e sintomas, o que eu posso fazer? Queridos, a orientação é simples, porque Deus é simples. E a orientação que Deus dá para também o socorro das pessoas que estão ao nosso redor, podem vir, sabe, começar por onde? Por uma conversa. Converse com ela. Chame-a para uma conversa direta, porém sem julgamentos. Pergunte sim se ela pensa em fazer mal a si mesma. E outra coisa, nós podemos também tentar identificar em qual estágio que essa pessoa está. Se ela tem apenas pensamentos e ideias soltos ou se ela já está planejando uma ação. Mas seja delicado. Respeite a dor do outro. Não trate esse assunto como se fosse algo comum e sem importância. Ofereça ajuda. Nós não conseguimos medir a dor que o outro sente. Daí a importância do respeito. Sugira que ela procure sim um profissional da saúde mental e descubra qual que é o CAPS mais próximo da sua residência. Nós temos 3 tipos de CAPS. Nós temos o CAPS adulto para transtornos mentais, quem sofre com esquizofrenia, dificuldades com a personalidade, oscilação de humor, depressão. Nós temos também o CAPS especializado em crianças e tem o CAPS que é direcionado para quem faz uso de álcool e drogas. E olha, eu vou falar para você que se sente nessa situação, que está se sentindo sozinho. Você não está só. Acredite, essa dor, ela vai passar. Procure ajuda. Converse com alguém, mas converse com alguém que tenha condições de te apoiar. Se você não tiver com quem falar, pega aí o telefone, pega o celular, disca aí, 188. Não sabe qual é? Presta atenção, 188. CVV, que é o Centro de Valorização à Vida. Eles funcionam 24 horas por dia. Ligue para você poder conversar e desabafar. Queridos, exerça a sua fé. Fale com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus é uma pessoa. Ele é real. Ele está interessado. Ele quer lhe socorrer. Ele quer te ouvir. Da forma como você estiver, você pode falar com o Senhor. Nesse momento, nós iremos ouvir uma música que fala de quem é o seu pastor, de quem cuida de você.
de quem está interessado em levar essa carga que está sobre os seus ombros. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é qual luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que darei ao meu Senhor por seu tão grande amor, pois me fez renascer. Eu não posso entender nem explicar tal milagre do céu. Dar a vida ao maior pecador que sou. Desde que o pecado entrou no mundo, Satanás atreve-se a dizer que é impossível ao homem caído vencer as suas tentações. Cristo, porém, veio desmascarar o enganador. Ao vir a esta terra como homem e com os mesmos recursos que o homem pode hoje alcançar, resistiu às tentações de Satanás. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. É isso aí, estamos de volta depois deste lindo momento da saúde com a Fabiana Lourenço, essa linda música na voz de Alessandra Samadelo, intitulada Salmo dos Salmos, não é? Que Deus abençoe a todos, tenham ânimo no Senhor. Ele criou você para revelar atributos do caráter de Deus, amém? E hoje, daqui a pouquinho, no estudo da palavra, para você aprender a ter mais intimidade com Deus, através de momentos a sós com Jesus, você aprenderá novos passos
Nós estamos aprendendo aqui as preliminares para praticar esses passos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, porque logo mais, lá na frente, teremos aqui uma série de jornadas de passos, onde estaremos então através de práticas, tudo ali baseado na palavra de Deus, tudo preparado pelo Espírito Santo, a alcançar uma intimidade realmente profunda com Jesus. Eu tenho certeza que se você fizer direitinho, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Para você que chegou agora, eu sou Alexandre Bernardes. Este é o programa Verdade para o Tempo do Fim, aqui pela Dória FM, todos os domingos das 11 ao meio-dia. Eu quero mandar um abraço, um alô para o pessoal do grupo de Intimidade com Deus, que já participaram do programa, né? O último programa, já estão no grupo. A Águida Elaine, um grande abraço. Ao Anderson, a Angelita, a Carla, a Cláudia Prado, a Clélia Lúcia, Dilene, Eliana de Arruda, a Elisângela França, a Enedina, a Fabiana Tim. É o nome que me deram, tá? Fabiana Tim, deve ser acho que o celular dela. A Helena, a Ivonete, o Leandro dos Santos, o Marcelo Paes, o Marcos Roberto, a Maria Batista, o Paulo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Continuem firmes aí no grupo. Você gostaria de participar também deste grupo de intimidade com Deus? Tome nota, porque no final do programa, preste atenção, no final do programa eu vou fechar com o número do nosso WhatsApp, ok? Ah, Alexandre, mas grupo é complicado, porque um monte de gente manda vídeo, né, e tal, vai travando. Não fique preocupado com isso, porque é um grupo onde só os administradores trabalham em cima dele, apenas para você ter as orientações ao longo da semana, para que você tenha uma maior intimidade com Deus. É como se o nosso programa fosse diário, então você vai nos acompanhar durante todos os dias. Então já tome nota que ao final do programa eu vou passar o número do telefone. E no privado, nem sempre a gente responde imediatamente, porque eu creio que vocês devem imaginar que são muitas pessoas, ok? Ele é um WhatsApp comercial, vai uma mensagenzinha lá automática, mas pode mandar o seu recadinho lá, quando você então tiver o número aí em mãos, ok? Para você pedir que coloque você no grupo de intimidade com Deus, onde você vai deixar o seu nome, não deixe de deixar o nome, ok? E pedir para ser colocado lá no grupo. Vai ser uma bênção em nome de Jesus. Você pode deixar também ali no privado o seu pedido de oração, o seu agradecimento, enfim, vai ser uma bênção caminhar junto com você, porque a sua luta é a nossa luta e nós estamos juntos nesta caminhada, ok? E vai ser uma bênção. Eu estou aqui com um amigo muito importante, um amigo de coração de longa caminhada, de jornada missionária, na época de outras emissoras de rádio. Em breve ele estará falando aqui também, vai trazer uma reflexão também em breve sobre os últimos momentos da vida de Jesus, coisa linda. É o Jorge. Tudo bem, Jorge? Dê um alô aí para os ouvintes do programa Verdade para o Tempo do Fim, agora na Dória FM. Muito boa tarde, queridos ouvintes. Você falando assim, Alexandre, longa data, aí você está entregando a nossa idade, né? Quando fala assim, longa data, ainda ele colocou ênfase, né, na longa data, aí entrega a nossa idade. Então, cumprimento aí todo mundo aí com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a luz do Espírito Santo esteja iluminando cada ouvinte neste momento. Amém. Amém. Só isso, Jorge? Não tem mais nada para falar? Salmo 33, versos 18 e 19, olha só o que diz a palavra de Deus. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome, que nós estamos passando, conservar-lhes a vida. Então, mesmo no tempo da fome, aqueles que temem a Deus, têm a misericórdia de Deus, com certeza eles não vão passar fome. Amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Então, Jorge, que Deus abençoe você. Em breve estaremos juntos aí para você trazer uma palavra também para os ouvintes, ok? Ok, que Deus abençoe a todos. Deus abençoe você também. Então é isso, nós estamos aí com o programa Verdade para o Tempo do Fim. São agora 11 horas 19 minutos 27 segundos. Vamos então para o nosso momento da palavra. Prepare já o seu coração, nós vamos aí soltar a vinheta do estudo da palavra, já emendando aí, é hora de oração, porque a oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. A mensagem de hoje é muito importante, porque cada mensagem que nós temos trazido aqui a cada domingo, através das orientações que Deus deu, antes de começar esse programa,
É como se fosse uma corrente, é um elo ligado a outro. E à medida que você vai acompanhando, à medida que você vai praticando, você vai estar aprendendo a ter uma intimidade profunda com Deus, através de momentos a sós com Jesus. Vai ser uma bênção na sua vida nunca mais será a mesma. E antes de ir para o estudo propriamente dito, várias pessoas essa semana já me procuraram, conversei com várias pessoas, ouvi suas histórias e algumas já estão colocando em prática esses passos de oração e elas têm dito que suas vidas já estão mudando e, sobretudo, que a cereja do bolo tem sentido uma grande paz. Amém? É isso aí. E nós vamos falar muito sobre isso. Se você quer ter paz de espírito, não é? Se você quer ter alegria em Cristo, você precisa aprender a ter intimidade com Deus e praticar momentos a sós com Jesus. Porque quando vier os eventos finais e o mundo está desabando ao nosso redor, quando vier os eventos finais, os tempos de dificuldade, de angústia, porque isso é profético, tudo que você precisará é de Jesus. Os melhores dias estão por vir, que é ter com você a presença de Jesus. E isso só é possível ter intimidade com Deus e momentos a sós com Jesus. Por isso que nós estamos aqui preparando você, né, o Espírito Santo, preparando você através destes passos para este momento. Nós vamos trabalhar também assuntos de alerta aqui, claro, mas primeiro nós precisamos trabalhar a cura, porque a arte da contemplação traz cura espiritual, e isso passando momentos de qualidade com Jesus. Vamos então para o estudo da palavra. Tome nota que no final vou passar o número do zap do ministério para você entrar no grupo e continuar praticando as orientações, tá bom? Então vamos lá, estudo da palavra. Estudo da palavra. A oração é o abrir do coração a Deus como a um amigo. Prepare o seu coração. Vamos falar com Deus. Pai querido e bondoso Deus, nós estamos entrando agora na Tua presença. Milhares de pessoas estão ouvindo ao redor deste Brasil e deste mundo. Só em Ti, Pai, podemos ter a verdadeira paz e a verdadeira alegria. E nos mostre isso profundamente hoje, a partir de agora. Alcance corações, Senhor. Que neste momento o Espírito Santo passeie por várias residências, trabalhos, presídios, seja qual for o local e a situação. E que aprendam a essência do que é ter uma vida de satisfação em Jesus. Que o pregador não fale dele mesmo, mas fale inspirado pelo Teu Santo Espírito. Amém, Senhor. Nós te rogamos e te pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, semana passada nós iniciamos aqui as primeiras orientações e durante essa semana você trabalhou orar a Deus através de momentos de intimidade com Ele e a sós com Jesus, não apenas indo a Jesus, e lembrando, né, a oração sempre deve ser dirigida a Deus em nome de Jesus, através da ação ou da atuação do Espírito Santo. E sempre que a gente ora, nós não podemos ficar mencionando o nome de Jesus só no final, né? Muitas das vezes nós vamos orar, aí só no final a gente menciona em nome de Jesus, amém. Não, nós temos que orar clamando através do nome de Cristo, clamando através deste sangue que é poderoso. Mas chega uma hora que a gente pede, agradece, aí não tem mais assunto, não é isso? Nós passamos umas regrinhas, inclusive. Vou falar mais sobre isso hoje, ainda no final. Mas o que você praticou essa semana? Conversar com Jesus, não apenas indo a Ele, pedindo ou agradecendo, porque nós devemos pedir muito, devemos agradecer muito, mas também contando tudo para Ele. E aí nós vimos, lembram-se, que semana passada nós lemos ali no Evangelho de João também, quando Jesus ali, Lucas, melhor dizendo, Lucas, no Evangelho de Lucas, quando Jesus subiu ao monte e passou a noite toda orando. Qual foi o resultado? Nós vimos lá, na mensagem da semana passada. Saía dele virtude, ou seja, poder, curava todos, ele era cheio do Espírito Santo, queridos. Jesus ele era cheio do Espírito Santo porque ele tinha momentos a sós com o Pai.
E para sermos cheios do Espírito Santo, para que haja cura espiritual, para que nossos problemas, não é, sejam colocados sob o domínio da vontade de Deus, porque Ele criou você para ser um espetáculo para o mundo. Ele criou você para ser feliz, para amar, para ser amado. Você precisa andar a sós com Jesus. Através da arte da contemplação, nós temos a cura espiritual, nós somos transformados e moldados. Então Jesus nos deu o exemplo, e você então praticou essa semana, ok? Você conversou muito com Jesus, não é? Conversou muito. E hoje nós vamos dar mais uma orientação. É as preliminares, repetindo, para iniciarmos em breve os passos. Mas vamos analisar aqui rapidamente o Evangelho de João, capítulo 4. Talvez eu não vou ler todos os textos, não é? O programa de rádio é muito mais dinâmico do que você na igreja, levando um sermão, que muitas das vezes você leva 1 hora para trabalhar aquela mensagem. Aqui nós vamos ser assim bem dinâmicos. Mas você depois leia toda a história. João Evangelho, capítulo 4. Começando a partir do versículo 1. E quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Então veja bem, Jesus estava vindo de um contexto onde, teoricamente, a mensagem dele deveria ter sido aceita. Por quê? Porque era para o povo dele, o povo judeu. Mas foi rejeitada. E Jesus agora vai para um outro contexto, onde teoricamente a mensagem deveria agora ser rejeitada, mas nós vamos ver que ela foi aceita. Então, diz que ele precisava passar por Samaria. Versículo 6 diz, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase hora sexta, era mais ou menos meio-dia. Imagina o calor que... Vocês viram o calor que fez agora? Semana passada? Terrível, né? Imagina um calor desse, meio-dia, Jesus com fome e com sede, e os discípulos indo comprar comida. E aí, no versículo 7 diz assim, veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Eu imagino Jesus com aquela voz mansa, suave, dá-me de beber. Aquele que criou os oceanos, os lagos, os rios, ele agora pedia, né, de beber. Interessante. E aí no versículo 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Versículo 9, disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos, ou seja, havia muita rivalidade entre judeus e samaritanos. Eles não se gostavam, eles se odiavam. Os judeus nem cumprimentavam os samaritanos. A única maneira deles se comunicarem, se falarem, era através de negócios. Não é? E agora Jesus, um judeu, obviamente aquela mulher não sabia com quem ela estava falando, né? Ela não sabia que estava falando com o Messias, com o próprio Criador de todas as coisas. Interessante que essa mulher foi num horário muito improvável. Por que será que ela foi num horário muito improvável tirar água? Nós vamos entender daqui a pouquinho o porquê. Mas Jesus então conversa com ela. Aí no versículo 10, Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, sabe como que era chamado água ali naquela região? Dom de Deus. Era tão séria essa questão de saciar a sede de alguém, que se uma caravana estivesse peregrinando pelo deserto e soubesse de pessoas que estavam necessitadas de água, elas desviavam do caminho para saciar a sede daquela pessoa. Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Aquela mulher certamente não entendeu muito bem, mas como assim? Ela deve ter pensado, como assim água viva? Mas aí no versículo 11, disse-lhe a mulher, Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? Ela meio que brincou com Jesus, né? Ó, você, né? Você é judeu, você não deveria nem estar falando comigo. Ó, não tem como tirar essa água aí, não. O poço é fundo. Interessante. Veja a humildade de Jesus, não é? Olha a humildade de Jesus, hein? O Criador dos céus e da terra, aquele que criou as águas.
os mares, os rios, ele agora passando por tudo isso, não é? Mas ele naquela forma mansa, amorosa. É assim que ele olha para nós, para cada um de nós, para cada um de vocês. Versículo 12, ele ainda diz, ó, és tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e o seu gado? Olha só a cabeça dela. Ela não imaginava, né? Com o que ela estava falando. E aí no 13, Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer. Imagina assim, nessa voz suave de novo, viu, Fabiana, Jorge, Wesley, aqui na mesa de som, ouvintes. Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Queridos, essa mulher, ela tinha sede de algo. Que é como você, de repente, por isso que nós estamos ensinando os passos. Porque um dia eu também tive sede. Eu também não conseguia matar a minha sede. E um dia eu vou contar minha história aqui, quando iniciarmos as jornadas propriamente ditas. E quem sabe você também tem tido sede. Ela tinha um problema, nós vamos ver daqui a pouco qual é o problema dela. De repente, qual é o seu problema? De repente a gente vai lá, faz uma tatuagem, mas o vazio continua. A gente está bebendo de uma água que não mata a sede, não é? A gente vai lá e põe uma selfie no Facebook, na internet, e recebe várias curtidas e tal, mas o vazio continua. A gente se autoafirma nas redes sociais, mas o vazio continua. Ah, eu vou fazer uma viagem, vou fazer um cruzeiro marítimo para saber se de repente eu passo a ser feliz, mas o vazio continua. Ah, eu vou mudar de casamento, né? Eu vou arrumar outro marido, para ver se eu me satisfaço, se vem satisfação, em todos os sentidos quando eu falo satisfação, mas o vazio continua. Vou mudar de emprego, o vazio continua. Vou mudar de carro, o vazio continua. Vamos trocar de roupa, mas o vazio continua. É impossível nós andarmos sem ter intimidade com Deus e a sós com Jesus e estarmos saciados. Não dá, não tem como. O único que pode te fazer feliz é Jesus. Só Ele pode matar a sua sede. Por isso que nós vimos semana passada, lembram-se? Conhecereis a verdade vos libertará. Qual é o nome desse programa? A verdade para o tempo do fim. Quem é a verdade? Jesus. E quando nós estamos caminhando com a verdade, praticando a arte da contemplação a sós com Jesus, Ele nos cura. E olha que interessante, essa mulher praticou momentos a sós com Jesus. Amém? Ela estava a sós com Jesus aqui. E ali, com certeza, ela começou a ser despertada para ser curada. Porque quando nós estamos em Jesus, nós somos felizes. De verdade, de verdade. Porque só Ele pode corresponder às expectativas mais profundas da sua natureza humana. E aí, no versículo 14, diz assim, ó. Porque no 13 falou, né? Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Nós já vimos isso aqui, não é? Será uma fonte de água que jorrará para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não venha mais aqui tirar e não tenha mais sede. Queridos, quando nós vamos a Jesus, passamos momentos a sós com Ele, Ele nos cura, mas primeiro, Ele nos faz enxergar a malignidade do pecado. E novamente eu imagino Ele com aquela voz doce e mansa, não aquela voz de acusação. Ele disse assim, porque Jesus ele mudou a conversa assim de uma forma abrupta aqui. Ele muda assim o diálogo de uma forma, né, abrupta. Aí diz no versículo 16, disse-lhe Jesus, vai, imagina assim com essa voz mansa, vai, chama o teu marido e vem cá. Ela ficou gelada, né? Por quê? Porque ela sabia que ela não tinha marido. Por quê? A mulher respondeu no versículo 17, não tenho marido, disse-lhe Jesus. Melhor dizendo, desculpe, repetindo. A mulher respondeu e disse, não tenho marido. Aí disse-lhe Jesus, disseste bem. Ou seja, Jesus respondeu, disseste bem, não tenho marido.
Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Então, aqui Jesus com amor revelou o caráter dela. E é assim que Jesus faz conosco. Porque quando nós andamos em momentos de intimidade com Jesus, nós vamos enxergando a malignidade do pecado. Amém? Ele vai nos moldando, ele vai nos transformando. A gente passa a ouvir aquela voz doce, mansa, que diz assim: eu te conheço, eu sei quem você é, somente eu sei te entender. Só eu posso satisfazer as expectativas mais profundas da sua natureza humana. Aquela mulher, ela tinha tentado ser feliz no amor. Lembra-se que nós falamos aqui ao princípio? Qual é a sua insatisfação? Aí eu mencionei várias coisas aqui, né? Eu faço uma coisa, mas continuo insatisfeito. Eu faço não sei o que, mas continuo insatisfeito. Fiz aquilo, mas continuo insatisfeito. Você nunca consegue estar feliz. Mas em Jesus nós estamos satisfeitos. Em Jesus nós estamos satisfeitos por quê? Porque ao andar em momentos a sós com Ele, nós vamos... Eu estou sendo até redundante, porque aqui é a cereja do bolo. A gente passa a praticar a arte da contemplação e vamos sendo transformados à sua imagem, à sua semelhança. E aí nós passamos a ter uma vida de satisfação com o esposo, com a esposa, com o emprego, com a roupa que nós temos, com o carro que nós temos, com a casa que nós temos, com as pessoas, porque a gente começa a olhar para as pessoas com os olhos de Jesus, porque ninguém pode dar o que não tem. E se nós andamos com Cristo, o que nós vamos poder dar para as pessoas? O fruto do Espírito. Aquela mulher, ela buscava beber desta água, alguma coisa que desse alegria. Ah, talvez eu vou ser feliz no amor. Eu já vi gente dizer para mim que teve problema em relacionamento, dizer assim: ah, Alexandre, será que um dia eu vou ser feliz? O conceito de felicidade das pessoas é essa coisa romantizada, muitas das vezes. E nunca, ninguém vai te fazer feliz 100%. Mas se você é feliz em Jesus, satisfeito em Cristo, você vai... o quê? Ter um coração misericordioso ao olhar para o seu cônjuge, ao olhar para o seu próximo. Aí vai vir o perdão, a misericórdia, a mansidão, tudo que a gente vai aprender em breve nos passos de intimidade com Deus e a sós com Jesus. Aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Deus, ele quer restaurar teu casamento, mas primeiro ele quer te dar satisfação nele. Ele quer que você esteja, né, mencionei aqui a questão do casamento, mas poderíamos mencionar várias questões. Eu não sei qual é o seu problema. Deus sabe qual é o seu problema. Mas eu garanto, eu desafio qualquer pessoa que pratique momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, que não tenha a vida transformada e não tenha uma vida de satisfação. Eu desafio, é impossível não acontecer outra coisa a não ser isso. Uma vida de satisfação. Eu conheço várias pessoas que depois da experiência que eu tive também, que um dia eu vou contar aqui, que eu comecei a passar para elas os passos de intimidade, de oração. Pessoas com problemas sérios, graves no casamento, em problemas, inclusive eu e a Fabiana, a equipe toda aqui, já estamos, né, começando a reunir testemunhos, que em breve nós vamos trazer os testemunhos aqui no ar, para vocês verem que isso é fato, luz e verdade. Quando começaram a praticar os momentos de intimidade com Jesus, começaram a mudar, a ter paz de espírito, alegria, mansidão. Sabe por quê? Porque quando nós estamos felizes em Jesus, porque é impossível, né, andar com um ser que é uma pessoa. Nós já vimos que Jesus, ele é a vida, quem tem um filho tem a vida. Então, as letras que nós lemos aqui, que é a palavra de Deus, e Jesus é a palavra, se tornam agora vida para a nossa vida, não apenas letras. Então, não precisa muitas das vezes nem abrir a boca, só com silêncio a pessoa já vê que você não é mais a mesma pessoa. Eu conheço testemunhos de pessoas que disseram o seguinte: olha, depois que você começou a praticar momentos de intimidade com Deus e a sós com Jesus, você está mais mansa, mais dócil, mais amorosa, mais amoroso, diferente.
Até o nosso olhar muda. Um semblante suave, um olhar sereno. É isso que vai abalar o mundo, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos e minhas amigas. Sabe por quê? Porque Satanás, ele não tem medo do que você prega. Ele não tem medo do que você prega. Pelo contrário, ele até te acorda, cobrando que você está atrasado para ir para a escola bíblica. Que você está atrasado para ir para a igreja, para você poder exercer as suas atividades. Sabe por quê? Porque ele sabe que muitas pessoas vivem, na maioria das vezes, apenas a questão intelectual da fé. Mas quando ele sabe que você vive a verdadeira experiência da essência do evangelho, que é ser feliz e satisfeito nele, ele fica com ódio, ele não aceita perder terreno. Então ele não teme o que você prega, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã. Ele teme aquilo que você venha a ser, porque nós somos criados para impactar vidas, amém? Pelo poder do Espírito Santo. Nós somos criados para impactar vidas destruídas lá da lama do pecado mesmo. Porque nós sairemos cheios do poder do Espírito Santo. Nós somos a última geração. A geração que vai ver Jesus aparecer no céu. Amém? Se você crer, dá um glória onde você está aí. Amém, glória a Deus. Nós somos a última geração. O mundo está desabando. E Deus está chamando a gente para ter momentos a sós com Ele e com seu Filho Jesus. É a arte da contemplação que traz a cura, que traz a satisfação, que traz a libertação de drogas, de remédios. Existe melhor remédio do que estar aos pés de Jesus? Tem um testemunho de uma moça que eu vou trazer outro dia aqui. Quando nós fomos fazer um dia uma vigília de intimidade com Deus, baseada no fruto do Espírito Santo, ela estava desesperada naquela noite. Ela está me ouvindo agora, tenho certeza. Eu não vou mencionar o nome dela enquanto ela não permitir, tá? Jamais vou fazer isso, né? E ela, acho que até contei semana passada no programa aqui, mas vou repetir, a audiência rotativa. Então o que acontece? Ela estava desesperada, escrava de remédios, ansiedade. Milhares de pessoas estão com crises de ansiedade, depressão. E ela pediu ajuda. Se eu conheci inclusive um remédio natural para ajudá-la, eu falei, olha, participa da vigília de hoje. Sabe o que aconteceu? Ela nunca mais foi a mesma, amém? Ela disse assim, aprendi que o meu remédio é estar aos pés de Jesus. Ela ora hoje madrugadas inteiras, adentro. Ela falou pra mim outro dia que ela fica tão ansiosa. Olha qual que é a ansiedade dela agora, hein? Ela falou, irmão, você acredita que eu fico ansiosa de dar a hora da madrugada? Porque eu sei que Jesus está lá chamando eu pra falar com ele, amém? Amém. Essa aqui é muito emocionante, né? Olha, eu vou falar, viu? Olha, isso me deixa muito emocionado. É isso que Deus espera de você, meu amigo e minha amiga. Eu não vou ler toda a história, mas só para ir concluindo. Se você ler aqui, ela depois começou, né? Veja que você é profeta, tal, e quis discutir com Jesus, né? Pra sair pela tangente, quando Jesus revelou o pecado dela, né? Então Deus, ele revela nosso caráter. Lembra-se que eu ensinei vocês a orarem? Senhor, revele meu caráter. Ajuda-me a enxergar a malignidade do meu pecado. Pedir ao Espírito Santo em cada oração que nos dê espírito de arrependimento. Aonde nós vamos adorar, né? Alguns dizem que é neste monte, no Monte Gerizim, que era o monte rival ao monte dos judeus, aquela coisa toda, por causa da briga que houve entre os samaritanos e os judeus e tal. Jesus disse, olha, nem aqui nem ali, mas em espírito. Porque Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sabe o que está falando aqui? Espírito, intelecto. Deus criou você para você desenvolver um intelecto que venha glorificar o nome dele perante todo um planeta, todo um mundo, amém? Amém. As pessoas olharem para você e verem Jesus em você. Você diminuindo, mas ele crescendo. Fomos criados, guarde isso daí, guarde isso e ore para que Deus confirme isso na sua vida. Fomos criados para revelar atributos do caráter de Deus. Atributos do caráter de Deus. E quando Jesus vier nas nuvens dos céus, nós seremos levados com ele para viver a eternidade. E nós vamos visitar galáxias. Nós vamos testemunhar, nós que fomos
somos salvos, nós é que vamos falar do amor de Deus para aqueles que nunca caíram em pecado. Por isso que diz a Bíblia, né, que nós somos espetáculos para o mundo. Então, meu amigo e minha amiga, você não foi criado para ficar uma vida de insatisfação. É por isso que o mundo está do jeito que está, esse mundo louco, doente. Porque as pessoas estão insatisfeitas. E em Jesus nós passamos a ter o quê? Alegria, satisfação. Cada vez que a gente ouve aquela voz mansa. E você vai saber a cada dia. Se eu pudesse eu ficava a tarde toda aqui falando, viu? Mas vamos com calma, né? Domingo que vem tem mais. E quando começar a jornada, olha, vai ser coisa linda. Coisa linda. Meu amigo e minha amiga. Jesus te ama. Tem aqui uma ouvinte, não vou mencionar o nome dela. Não é? Ela diz que as orações são muito fortes. Ela fala que está sendo difícil. Para ela, no caso, está sendo difícil. Se ela liberasse mencionar o nome dela, eu falaria, né? Mas não vou falar. Mas ela diz que são orações fortes. Mas você, minha irmã, não vou mencionar o teu nome, mas né, você sabe que eu estou falando contigo. Você sabe que você já conseguiu fazer 2 passos e Deus te deu vitória. Se você continuar firme, Ele vai te dar poder para você ir até o final. Antes de nós terminarmos com a reflexão final, tome nota, caso você queira participar do grupo de intimidade com Deus no WhatsApp, para você então ter as orientações ao longo da semana. É o 11 9 5817 3591. 11 9 5817 3591. Tenha paciência, a gente vai respondendo com calma. Você pode deixar lá seu pedido de oração também, teu agradecimento, mas coloca o teu nome lá. Seu nome, não esquece do nome. Eu quero participar deste grupo de intimidade com Deus e a sós com Jesus. Tá? Para você aprender tudo isso e muito mais. E muito mais, perdão. Principalmente depois que iniciarmos a jornada. E aí o que acontece? Vai ser uma bênção na sua vida, tá? 11 9 58 17 35 91. 11 9 58 17 35 91. E antes então de terminar em definitivo, ore ao longo dessa semana pedindo a Deus satisfação. Se for possível, levante de madrugada. Se for possível, de joelhos. Qual horário de madrugada? 3 da manhã, excelente. Se não der, vai na primeira hora do dia. Se não der de joelhos, vai da forma que dá. Pelo menos 20 minutos, abra seu coração a Deus. Converse tudo o que você poderia falar para Ele sobre essa questão de insatisfação. Passe o dia falando com Ele. Durante o dia, quando vier os pensamentos maus, entregue esses pensamentos a Ele, dizendo assim: Senhor Deus, leve meus pensamentos maus cativos a Jesus. Faça isso durante toda essa semana. No grupo de WhatsApp eu vou dar mais orientações, tá? 9 58 17 35 91. Mas trabalhe nesta linha, orando. Fale tudo o que você tiver que falar. Não peça e não agradeça apenas, mas conte tudo para Ele. Ele vai te dar espírito de satisfação, vai começar a mudar muita coisa na tua vida, em nome de Jesus. Vamos para a oração final, e aí a gente vai terminar depois, já encerrando depois da minha oração, com a última reflexão. Não deixe de ouvi-la e uma música linda que a gente preparou para você de oração. Pai querido e bondoso Deus, Senhor, que nesta semana nós venhamos buscar a Ti de todo o nosso coração, não apenas pedindo, não apenas agradecendo, mas contando tudo, Pai, que está no nosso coração, na nossa mente, tudo que se refere à nossa realidade de vida, desta insatisfação que muitas das vezes nos abate. Acordando de madrugada, cada dia da semana, pelo menos 20 minutos, ó Pai, falando contigo, andando com Jesus, a sós com Cristo, longe das pessoas, só nós e Jesus ali no nosso cantinho. Que venhamos aprender a orar, não só em pensamento, mas conversando contigo também, porque isso é importante. E ao longo do dia, ó Pai, quando vier os pensamentos maus, leve os cativos em nome de Jesus. E que semana que vem, voltemos aqui para falar mais sobre isso e para honrar e glorificar o Teu nome.
em nome de Jesus. Amém. Fabiana, Deus abençoe, muito obrigado, até o próximo programa. A você também, Alexandre, Michel, a você também, Jorge, que Deus abençoe a cada um dos nossos ouvintes e você tenha a mais plena certeza. O Senhor é contigo. Jorge, Deus abençoe e fique na paz. Amém. Fica na paz todos nós e até o próximo domingo. Muito obrigado, Wesley, na mesa de som. Fique aí com as reflexões finais. Nós amamos muito vocês. Um beijo no coração e lembre-se, vigiai e orai para não cair em tentação. Até a próxima. Tchau, tchau. Estamos apresentando A Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Apresentação: Alexandre Bernardes. Momento de reflexão. Jesus Cristo está vivo hoje. Ele quer entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e dar a você o poder de ter uma vida abundante. Ouça as suas palavras. Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. A Bíblia diz: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. E diz também: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo nosso Senhor. Quando Jesus morreu, Ele sofreu o castigo por nossos pecados. Neste instante, Ele está pronto para entrar em sua vida. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. Para ter o seu amor e perdão e receber a vida eterna, você deve recebê-lo como sacrifício de Deus pelos seus pecados e convidá-lo a entrar em seu coração pela fé. Se este for o seu desejo, você pode fazer uma oração com fé e Jesus Cristo entrará em sua vida. Quero sugerir uma oração. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Se esta oração expressa o desejo do seu coração, então ore agora mesmo, onde você estiver. Ore comigo em silêncio, enquanto eu digo uma frase de cada vez. Senhor Jesus, preciso do Senhor. Obrigado por morrer na cruz pelos meus pecados. Eu abro a porta do meu coração e recebo o Senhor como meu Salvador e meu Senhor. Dirija a minha vida. Me transforme na pessoa que quiser que eu seja. Amém. Agora que você fez esta oração com fé e convidou Jesus Cristo a entrar em sua vida, pode ter certeza de que Ele entrou, porque Ele prometeu que o faria se você pedisse. Pode ter certeza também de que seus pecados estão perdoados e de que você é um filho de Deus e de que tem a vida eterna. Se você quiser experimentar a vida abundante que Jesus prometeu, fale com Ele todos os dias em oração. Descubra o plano maravilhoso que Ele tem para a sua vida, lendo a Bíblia, e conviva com outros que o amam e o seguem. Finalmente, lembre sempre das suas maravilhosas promessas. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu estou com vocês sempre, até o fim dos tempos. Você está ouvindo o programa Verdade para o Tempo do Fim, na apresentação de Alexandre Bernardes. Quando eu orar, ó Deus, te amo.
Deus seja louvado. E se você quiser saber mais sobre como ter essa intimidade com Deus e momentos a sós com Cristo, nos chame no zap 958 17 35 91. 958 17 35 91. Última vez e terceira, né? 9, prefixo 11, tá? 958 17 35 91. A seara é grande. Depois que os discípulos voltaram, Jesus falou, olha, vocês dizem que está longe aí o tempo, né? Mas olha, muitos vindo. Aquela mulher trouxe um monte que aceitaram a palavra do Senhor, disseram, realmente é luz e verdade tudo o que ele disse. Um beijo no coração e que Deus faça essa obra na tua vida também. Até a próxima. Tchau. Você acabou de ouvir Programa Verdade para o Tempo do Fim. Programa Verdade para o Tempo do Fim. Na apresentação de Alexandre Bernardes.